Não está habituado? Tenho uma Africa Twin igual a esta, mas é a versão 2021, que é a roda 21 à frente. Sim, esta é a Jante 19. Eu a terceira ali não tenho quase diferença. Ora bem, e isto para falar aqui resumidamente, os piscas é aqui mais, Certo. tem cancelamento de piscas automático, para desligar se quiser, pode carregar aqui ou esperar que ele Certo. cancele automaticamente, assim só tirar aqui de carga, isto estar aqui para os condutores. Pronto, a nível de modos de condução, ela está no Tour, está com a potência máxima já aqui, Ok. Se quiser mudar o modo de condução em andamento, basta carregar nestas duas setas, para cima e para baixo. Ela, é normal que eu tiro da carga. Ok. Normal, ela ainda está. Depois das suspensões eletrónicas ela ajusta. Ela que tem pouca bateria, ela ser nova, ainda demora um bocadinho a fazer a frecar. Ok. Pronto, os modos de condução, só fazer isto, está a ver? Para cima ou para baixo? De cima para baixo. Pronto, eu vou-lhe deixar aqui no modo Tour. Ok. Para tração vou-lhe deixar aqui a meio, que é só carregar neste botão. Ok. Porque se o nome então tem goma. Eu vou ter lá mais só com ela, para ela não estar aqui a pegar. Deixa-me só circular mais um bocadinho. Sim. Queria ter andado mais com ela. Boas companheiros, aqui para mais um vídeo e a bordo aqui de um canhão, de um canhãozão ROM. Viemos aqui de propósito aonde? A Motobox Penafiel, testar a nova Africa Twin Adventure Sports 2024. É a primeira Adventure Sports que eu conduzo, para ser sincero. Nunca... Deixa-me ajeitar aqui os peitos, que isto deve ser das primeiras coisas logo a ajeitar. É isso. E uma pessoa normalmente facilita. Por acaso foram impecáveis aqui na Motobox, disseram-me que não tinham disponibilidade no Porto da moto, mas que teriam aqui em Penafiel. E até para eu poder desfrutar mais tempo da moto. Por norma, quando eu gosto, ou quando venho testar motas novas, gosto de ter o maior tempo possível para poder desfrutar das máquinas e para tentar dar o meu feedback mais fidedigno possível. Isto eu não considero uma review, é um test drive, não é? Como é óbvio. Eu também não conheço muito bem aqui a zona, mas vamos tentar ir aqui para entre os rios, que tem sempre zonas bonitas. Dá para fazer uns quilómetros. Não vou querer abusar muito, porque esta moto neste momento tem muita procura. Um dos motivos de eu ter vindo a Penafiel foi exatamente esse motivo, foi muita procura. Eles fizeram tudo, ou todos os possíveis, para me ceder a moto, mediante também as possibilidades deles, não é? E eles sabendo que eu não é com o interesse, quiçá, de comprar a moto. O meu propósito inicial é testar, e depois logo se verá. Mas as primeiras impressões é que é uma moto muito mais acessível no sentido de altura do que era as suas congêneres anteriores. Posso-vos já falar em alturas.
ela tem 855 mm de altura standard. Depois o banco tem ajuste para menos, ou seja, o ajuste do banco pode ir no mínimo até 835 mm, que eu penso que é isso que neste momento o banco terá, 835 mm, porque sinto-me muito confortável a nível de altura de como chego com os pés ao chão. Lá está, vamos para Entre os Rios, Castelo de Paiva. Ok. Nota-se o peso da moto. Pá, a moto tem um peso de 243 kg. Tem um volume, pá, considerável. É logo esse impacto que eu sinto. Pá, suspensões eletrónicas. Deve ser das primeiras ou das poucas motas que eu conduzo com suspensão eletrónica, à exceção das BMWs. E que ainda em relação ao banco, vocês têm a possibilidade de comprar um banco mais baixo que vos permite fazer ou ter uma altura ao solo de 790 mm. O que a meu ver é uma coisa brutal. 790 mm, rapaz, que 80, 90% de qualquer motociclista tem capacidade para chegar ao chão com um banco destes e conduzir uma moto destas. Depois partirá do à vontade de cada um de conduzir este tipo de motas mais pesadas. Uma das grandes vantagens desta moto, a meu ver, que seguiram um bocadinho a linha da Suzuki, da 1050 XT, da XT não da DE, a DE a meu ver perdeu em relação a isso, acho que anda sempre ao contrário da concorrência, a Suzuki. E a Honda, nesta Adventure Sports 2024, fez aqui uma coisa muito engraçada e que para mim faz todo sentido, que foi pôr jante 19 à frente, jante 18 atrás, raiada e tubeless, ok? Muito importante a meu ver, se eles consideram esta moto mais uma moto de touring do que propriamente. Ela é adventure, vocês podem fazer uns estradões, mas a meu ver é aquilo que eu digo, muito pouca gente mete uma moto de 243 kg no monte e estradas, pá, complicadas, porque, pá, devido ao seu peso não será fácil de manusear ou manobrar em parado, apesar que eu sinto que esta moto, o seu centro de gravidade não estará tão em cima. Acho que está bem distribuído aqui o centro de gravidade desta moto. Tem aqui uma situação que, para quem gosta de muita autonomia e por norma vira sempre para a GSA, que tem autonomias de um depósito de 30 litros ou que dá muita autonomia, esta aqui de base já tem uma autonomia de 24 litros e meio, ou seja, um depósito de 24 litros e meio, ou seja, opá, é algo a meu ver muito bom, que lhe dá uma autonomia realmente fantástica, porque normalmente este motor, apesar de ser um motor 1000, é um motor de 100 cavalos, não é nenhuma exorbitância comparado com a concorrência. Se calhar um dos pontos a seguir noutros modelos será atribuir a esta moto se calhar mais alguma cavalagem, porque, por exemplo, estes 100 cavalos e meio que esta moto terá, já terá muito próximo, por exemplo, de uma Honda Transalp que terá cerca de 92 cavalos, ou seja, 92, 95 cavalos.
motas, e é uma moto muito mais leve, muito mais ágil. Claro que não tem esta panóplia toda de tecnologia que esta moto traz, mas a nível de motor e a nível de potência já se aproxima muito a esta moto, e sendo esta moto mais pesada um pedaço, já se calhar justificaria aqui outro tipo de motor, um motor mais potente, um motor com outra capacidade, um motor que faça mais concorrência a motas do mesmo segmento onde tem mais cavalagem, nomeadamente as KTM, as Adventures, as BMW AJS, que já terão outra cavalagem. Claro que também são motas para outros preços, são motas com outros atributos. Falar em preço, esta moto andará na casa dos 19.750 euros base, e depois terá um modelo um bocadinho acima que já vai o preço base para os 20.000 e tal euros. Ou seja, uma moto destas com alguns packs não ficará abaixo dos 21.000 euros. E depois, assim, um bocadinho à semelhança do que fizeram na Transalp, também fizeram aqui nesta Africa Twin Adventure Sports, que é o quê? Tem os packs, tens o pack Urban, eu espero não falhar aqui nenhum. Tens o pack Urban, tens o pack Off-Road, tens o pack Trail, tens o pack Road, é assim umas coisas quaisquer. Ou seja, por cada pack que vocês se identifiquem mais, o preço irá também a crescer mais. Por exemplo, o pack Urban, acho que é esta moto, é o pack Urban, que basicamente não traz praticamente extras nenhumas, ela já traz tipo uma proteção de carta de origem, acho que isto é base, e o pack Urban basicamente é trazer uma top case e pouco mais. Depois os outros packs, mediante a utilidade, por exemplo o off-road já traz uns crash bars a nível de proteger carnagens, o trail traz já não traz as up crash bars, só traz as proteções de motor. Eles arranjam aqui forma de dar umas coisas, tirar outras. No meu sentido, quem mete crash bars prefere ter crash bars up and down, não é só umas ou outras, não é? Depois o pack Travel também bem com as malas laterais, mas por exemplo já não traz a top case, não percebo. O pack Urban traz a top case e não traz as malas laterais. São opções que a Honda neste momento está a fazer, e que por cada pack já nos obriga a pagar, a meu ver, bom dinheiro, não é? E que depois, para a gente complementar isto, ou seja, ter que juntar mais outros packs, está-se ali a aliar um bocadinho ao método da BMW. Por exemplo, tu, para teres o pack 3 malas, por exemplo, tens de comprar o pack Urban e o pack Travel. E depois acho que é o pack Urban que também traz o descanso central, porque esta da origem também não traz descanso central. Tens de comprar um pack, acho que esta que é o pack Urban traz o descanso central já incluído, depois podemos ver isso. Mas por norma, se quiseres, por exemplo, as 3 malas, descanso central, os ferros, basicamente tens de comprar quase os 3 ou os 4 packs para trazeres isso tudo. Se for no mínimo 1000 euros por cada pack, que eu penso que não será menos, ou seja, gastas no mínimo logo ali 4.000, 5.000 euros à vontade. Numa moto de 20.000 euros vai fácil logo para os 25.000, assim sem
pá, com muita facilidade mesmo, não é preciso fazer muitas contas para chegar à conclusão que vais gastar 25 mil euros se quiseres os packs todos, porque aos ferros, pá, proteções é sempre de querer, malas também, o pessoal normalmente quer sempre malas, o descanso central também acho que é uma mais-valia. Pá, as marcas estão-se a aproveitar assim um bocadinho e a Honda está a fazer muito um bom marketing. Porquê? Porque está a pôr as motas, não estou a dizer que esta moto seja barata, mas por exemplo, relativamente à concorrência está muito barata, e mesmo noutros segmentos, nos desportivos e mesmo na Transalp e tudo mais, pôs as motas com preços muito acessíveis, e assim à primeira impressão apela logo muito ao comprador, e o comprador vai com aquela ânsia toda, e a moto está muito barata, está muito fixe, mas só que depois começa-lhe a juntar mais isto, mais aquilo, mais aquele outro, e vai-se ver e sai-se de lá com uma moto mais 2.000, 3.000, 4.000 euros mais cara do que aquele preço base que nos foi ou que nos é publicitado na net. Opá, se isso é justo ou não, opá, são campanhas ou políticas de marketing. Neste momento, opá, a moto está muito, a meu ver, está mais confortável a nível de banco, está muito mais confortável, vou numa posição ergonómica muito boa, muito semelhante à minha, sinto que o banco é um bocadinho mais largo e que vou aqui com as pernas muito mais aconchegadas, por exemplo, e protegidas do vento neste depósito. É essa a primeira impressão logo assim à partida que eu tenho. Pá, a moto conduz muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Esta jante 19 ainda lhe dá, assim à semelhança da minha Suzuki V-Strom 1050 XT, dá-lhe outra agilidade aqui em curva. Agora, claro que foi como eu ainda agora estive ali a falar com o vendedor, ele acho que tem uma Africa Twin, uma igual, mas só que jante 21, e por exemplo a descer o passeio sente logo, ou a descer ali o passeio, ali na motobox Penafiel, desde já agradeço, senti logo a diferença a nível de diferença de impacto e de absorção de impacto. Opá, ganha-se umas coisas, perde-se noutras, mas contudo eu acho que neste formato a moto vai apelar a muito mais gente do que apelaria anteriormente. É essa a minha opinião, porque ela aqui está a curvar muito bem. Perguntei ali porque havia essa dúvida, pelo menos para mim havia essa dúvida, quando surgiu as primeiras notícias desta Africa Twin 2024 Adventure Sports e com todas as suas alterações, e que devido a vir poder fazer concorrência a outras marcas que já têm, por exemplo, a tecnologia do cruise control adaptativo, esta não traz. Falava-se que trazia, que não trazia, que deixava de trazer, mas não. Eu falei com o vendedor, ele traz o cruise control normal, de funcionamento normal, não detecta se tem carros à frente, atrás, de lado, acima, abaixo, ok? Nós é que temos que fazer esse jogo com dos métodos normais, ou seja, ou meter o pé na embreagem ou whatever. Pá, esta suspensão adaptativa, ele dá para ajustar, dá para ele ajustar automático ou ajustarmos nós a pré-carga. Se vocês repararem, ele aqui meteu uma pessoa
e ele ajustou logo a pré-carga da moto, da suspensão, para uma pessoa. Se eu pusesse 2 pessoas ou 2 pessoas com malas ou carregado, tinha que pôr ali a selecionar as 2 pessoas e a carga, que a suspensão automaticamente ajustaria-se. Neste momento estamos no modo Tour. Ele tem os modos que já trazia: modo Tour, modo Road, modo Off-Road, Rain, tudo o que ele já, ou que ela já nos habituaria. Os menus é muito semelhante também às anteriores, pouco difere a nível aqui de disposição de menus. Também já dá para, assim à semelhança das anteriores, dá para fazer o emparelhamento com o nosso telemóvel. Fica o que vocês, é o Auto CarPlay, ou como eles chamam, é este sistema, ou seja, dá para espelhar o vosso telemóvel e de certa forma divide aqui o visor em 2, ou espelha aqui totalmente e dá para pôr ali os GPS e tudo. As tecnologias de hoje dia a dia. Não sei se a anterior tinha, esta aqui foi-me dito que tem o cancelamento automático dos piscas. Não sei se a anterior tinha, por exemplo, a gente aciona o pisca e ele automaticamente cancela o mesmo. Também é uma mais-valia. Por norma, estas levam sempre as luzes de presença, os piscas servem como luzes de presença dianteiros e traseiros. É o que é. Uma coisa que me deixa assim um bocado, não é relutante, é que a Honda podia apostar noutro tipo de materiais. Por exemplo, aqui a top case está-me neste momento a escalhar, é uma top case de plástico, é de origem Honda. Podia aprimorar aqui um bocadinho mais nos acessórios, porque não são acessórios baratos. Eu não sei se vocês vão ouvir a chocalhar, mas a verdade é que ela vai aqui a fazer alguns barulhos parasitas. De resto, a moto está excelente, magnífica. Aconselho a toda a gente a vir testar a moto. Se não for aqui na Motobox, em outro lado qualquer. Cá está, companheiros, moto 0 km, ainda tinha goma, foram ver a pressão dos pneus. Eu acho que eu depois vou meter aí um vídeo com os packs que existe. Esqueci-me de dizer que ela já traz Quick Shift, ok? O que é uma mais-valia para este tipo de motas mais estradistas, que eu considero esta moto mais estradista. Quase não se nota diferença nenhuma, se vocês repararem, da roda da frente para a roda de trás, porque é roda 19 à frente, roda 18 atrás, jante 18. As cores é tricolor. Ainda pensei que esta frente aqui fosse para incluir o tal sensor adaptativo, mas não está. O vidro, pelo que me dá a entender, não sei se terá algum tipo de ajuste. Não sei dizer. Tem ajuste, sim senhor, tem ajuste. O vidro tem ajuste aqui com estas patilhas. Agora até vou no modo mais alto, o que será uma mais-valia, ok? E agora não dá para... Agora não acredito que vocês consigam... Ele tem 3 posições, salvo erro, de ajuste do vidro. Agora eu não recomendo vocês fazerem em andamento. A frente, vocês veem que a luz é adaptativa, ou seja, ela detecta as intensidades de luminosidade e adapta os faróis. Tem corner lighting, 2 radiadores enormes. Aquilo que eu já disse, traz a proteção de cárter. A proteção de cárter é muito boa, pelos vistos, parece muito boa. Não traz crespagem nenhuns. Este parece-me ser o Pack Urban, ou o Pack Urban, porque já traz a mala,
ao top case e traz a proteção de cárter. Ponto final, parágrafo, ok? De resto, a nível de motor, eu penso que eles não terão feito grandes melhorias ou grandes alterações. Já traz proteções de punhos. Está uma moto fantástica, mais confortável o banco. Sinto que a moto está muito mais confortável. O display, não mexeram em nada. A nível da apresentação do display está tudo igual. E vamos ver como é que a moto, a sonoridade da moto. Está muito semelhante àquilo que já era. Eu não sei se as proteções de mãos faz parte do percurva, atenção, mas depois eu vou meter aí o vídeo e vocês já veem como é que ela é, ok? E já voltamos, até já. Cá estamos nós, companheiros, aqui para mais um vídeo. É Africa Twin Adventure Sports 2024. Estou bastante surpreendido com esta máquina. A nível de... Acho que a Honda ouviu o consumidor, vou-lhe dizer, o consumidor normal, de uma utilização normal mais estradista e que contempla mais as viagens longas. Proporcionou-lhe uma jante 19, uma jante 19 à frente, tubeless, uma jante 18 atrás, tubeless. Outra coisa que eu estou a verificar, uma mais-valia, meteu-lhe válvulas a 90 graus, que nos facilita de que maneira encher os pneus neste tipo de motas com jante raiada. A moto está fantástica. A nível de acabamentos, nota-se acabamentos muito bons, ok? Embora haja aqui alguns plásticos que deviam ser um bocadinho melhores. Já traz aqui entradas USB, ok? Ou pelo menos traz o sítio, já traz entrada USB. Já traz entrada aqui também de tomada de 12 volts, ok? Para toda a artilharia que a gente queira carregar. Está muito bem equipada, muito bem construída. A top case deixou-me um bocadinho a desejar, porque aqui no paralelo denotei alguns barulhos parasitas. Acho que neste tipo de acessórios eles podiam aprimorar mais um bocadinho. De resto, a moto está simplesmente fantástica. Vou fazer aí umas passagens com a moto para vocês terem uma ideia, uma percepção de como é que eu fico em cima da moto. Já agora posso-vos elucidar como é que eu fico em cima da moto com o banco nos 835 mm. Ou seja, eu com 1,81 m chego com muita facilidade ao chão, ok? Por isso, acho que é mesmo... Ainda vocês têm a possibilidade de comprar um banco mais baixo com 790 mm, vejam lá, com essa capacidade. Por isso, acho que a Honda idealizou e pensou muito bem esta moto para um utilizador, vou-lhe dizer, para grandes viagens. Acho que é isso. Melhorou muito o conforto, melhorou muito, muito mesmo a vontade que a gente se sente com a moto, e acho que vai ganhar muito, ainda mais adeptos do que aquilo que tinha relativamente aos modelos transatos. Ok, pessoal? Eu vou fazer aí umas passagens para vocês verem melhor a moto, para vocês verem também como é que eu me sinto com a moto, e depois darei as minhas conclusões finais, ok? Até já!
a seguir viagem. Pá, estou encantado com esta moto. Vou tentar experimentar ali o Quick Shift mais à frente, a ver como é que ainda não tive grande possibilidade de experimentar o Quick Shift, mas vou experimentar para ver como é que é. Acredito que seja algo realmente bom, porque normalmente a Honda já nos habituou a situações de qualidade. Também a gente paga a qualidade, não é? Embora exista aqui certos componentes que não há mecerico, por vezes deixam aqui um bocadinho a desejar, ou têm deixado a desejar aqui desde há uns anos esta parte. Pá, espero que eles comecem a aprimorar um bocadinho mais na dita qualidade dos componentes que utilizam. Esta moto, por exemplo, os Africa Twins tinham aqui uma maleta muito grande que era os coletores, que começavam a ganhar uma cor de oxidação muito grande, o que não é normal para motas deste calibre, mas é o que é. Vou tentar fazer aqui, desfrutar aqui. Hoje não vai dar para fazer vias rápidas nem nada disso, porque são locais distintos do que eu estou habituado, por isso hoje não vai dar, ou eu não vou fazer vias rápidas ou autoestradas. Nota-se que ela tem uma vivacidade muito grande, os modos de condução também são muito fáceis de trocar: urbano, tour, utilizador 1, todo terreno, gravilha, urbano, tour. Pronto, ela não tem um modo Sport. O modo que eu vou lhe chamar, que será mais Sport, será o Tour, que é esse onde eu vou. Depois tem urbano, tem TT, penso que seja todo terreno, tem o gravel e depois tem os modos configuráveis para nós. Está muito top esta moto. Curva muito fixe, nem parece que tem o peso que tem, assim à semelhança da minha. A minha também tem 243 kg à volta disso, por isso estou muito à vontade. Embora a minha não seja tão volumosa como esta, também tem um depósito mais pequeno. É o problema. É problema que não é problema. O depósito da minha é de 20 litros, esta tem um depósito de 24,5, como eu já disse. De preços a rondar os 20.000 euros, esta Adventure Sports 2024, mais documentação, mais os specs. O Quick Shift trabalha muito fixe mesmo. O Quick Shift está aprovado. Também só vou fazer aqui um bocado de incursão na nossa Nacional 108 para depois voltar a Penafiel. Mas ela está espetáculo. Está muito fixe mesmo, está muito fixe. Vê-se que o motor tem sempre disponibilidade em todos os regimes.
Eu vou em quinta, vou tentar arranjar aqui uma nesga para fazer uma ultrapassagem, que não é fácil aqui na 108. Depois também vou ter que arranjar aí um ponto de impressão de marcha, porque não me posso esticar também muito. Embora eles não me tenham dado limite de tempo, eu também não gosto de abusar. Vamos lá. Em quinta. Quick Shift. Ah, pois é, bebê. Ele porta-se que é um espetáculo. Meus amigos, conclusões finais desta moto. Está uma moto muito bem, trava que é um espetáculo. Trava que é um espetáculo. Fiz agora aqui uma travagem bruta. Ela trava que é um espetáculo. Notas positivas, a mudança de jante tubeless, que nos dá, não precisamos de câmaras de ar, dá-nos outra liberdade para nós podermos fazer uma reparação rápida com um taco em qualquer lado, basta termos um kit de reparação e um compressorzinho portátil. O que para mim é de facto uma mais-valia. Menos valias é o preço, pá, mas isto já se sabe o que é que a casa gasta, não há milagres, mas ela curva muito fixe, é muito boa, está muito bem equilibrada, muito bem estruturada, o centro de gravidade está muito bem escalonado. Eu a manuseá-la ali parada, pá, não tive qualquer tipo de dificuldade. Pá, é uma moto muito boa. O único senão é aqui a nível dos acessórios, dos extras, tem que ser tudo pago à parte, tem que ser tudo pago como extra. A qualidade destas top case ou desta top case não me surpreendeu, ou não fiquei surpreendido, até um bocado desiludido, pá, porque são marcas boas, deviam nos apresentar. Eu sei que não são eles que fazem as malas, não é? Mas tem alguém que as aprova e que as valida para ser vendidas como malas Honda, e é isso que me deixa um bocadinho aqui indignado, porque, pá, nota-se que é um bocadinho de fraca qualidade. Tem aqui plásticos também que me deixam aqui um bocadinho a desejar. Estes plásticos pretos não me conferem assim uma boa aparência. De resto, uma entrada USB e uma entrada 12 volts para diferentes tipos de dispositivos. Uma moto destas, pá, já tem ali, por menos pareceu-me, cerca de 3 ajustes aqui no vidro. Não dá, eu pus agora no modo mais alto, não dá para, ou eu não recomendo ajustarem em movimento, porque vocês vão precisar das duas mãos para subir o vidro. E mais uma vez, acho que as marcas pecam todas por não colocar, ou a grande maioria das marcas pecam por não colocar uma barra de acessórios. Opa, é lamentável, porque hoje em dia acho que é da praxe, embora eles possam justificar, opa, que dá para espelhar e que dá para isto e para aquilo. Opa, uma barrinha de acessórios aqui não estorba nada, é mais 5, 10 euros, que seja 20 euros no máximo. Opa, não estorba e é sempre uma mais-valia para qualquer coisa que a gente queira pôr ali, algum auxílio a mais para nós. Opa,
é vou por aqui, assim faz, Castelo de Paiva, não, dá mais uma voltinha, vou por baixo, depois seleciono Penafiel, é isso. Agora a moto conduz com muita facilidade mesmo, a moto está um espetáculo. Por isso está aí o meu feedback, companheiros. Pá, quem tiver 20.000 e muitos euros para desembolsar, está aqui uma máquina muito boa, muito mais confortável do que aquilo que era, por menos a nível de banco. Estas suspensões estão também simplesmente fantásticas, do melhor que eu tenho testado. E testo muitas coisas, até sou criticado por isso, por testar coisas demais, mas a verdade é que me dá um prazer testar estas motas e ser um privilegiado de poder testar estas motas em primeira mão. Hoje vou tentar apresentar ângulos diferentes desta moto, panoramas diferentes, vamos ver o que é que sai. Espero que saia uma coisa mais dinâmica, mais emotiva e que vos agrade mais a visualização dos meus vídeos. Arranjei aqui mais uma série de acessórios, acho que só espero é não ficar sem o equipamento pelo caminho. Porque isto são sistemas através de ventosas e vamos ver. Jesus, eu nem sei quantos quilómetros é que tem a moto, mas vamos ver. Eu vou tentar descortinar quantos quilómetros é que tem a moto. Estas curvinhas é espetacular para fazer com esta moto. Bombeiros, Penafiel direita. Aqui, direita, ok. Tem esta moto, para vocês terem uma noção, tem 96 km totais. A moto está novinha. Tanto é que eles foram ver, já disse isto, foram ver a pressão dos pneus e para ter cuidado com a goma dos próprios pneus, ok? É isso que eu estou a fazer, sem grandes. Ele tanto é que meteu aqui os modos de ABS e Traction Control também na configuração ideal para me dar uma maior proteção. Agradeço mais uma vez à Motobox. Olhem para isto. Aqui há a Motobox, a cedência, a não me ter negado, disse que não tinham disponibilidade, mas se eu tivesse ou sentisse a abertura de vir a Penafiel, que teriam todo o gosto em me agendar aqui para Penafiel. Pá, e quem corre por gosto não cansa, e eu disponibilizei para vir aqui a Penafiel, até porque, pá, aproveito, já não andava de moto há algum tempo, pá, teve aí umas semanas de chuva, e agora, pá, nada melhor que começar o fim de semana aqui com test drive, que eu estava ansioso por fazer aqui esta Africa Twin Adventure Sport. Pá, das melhores máquinas do segmento, por um preço, pá, que eu vou dizer que justifica, pá, e que vai, e que a nível de acessórios, não digo que o céu é o limite, mas preparem-se para gastar, se vocês quiserem apetrechar a moto mesmo dos pés à cabeça, preparem-se para gastar aí à volta de 4.000, 5.000 euros à vontade. Por isso, uma moto destas, totalmente apetrechada, com documentações e tudo, contem com uns 25.000 euros. Ok, companheiros, está aqui o meu feedback, o meu resumo desta moto. Pá, gostei muito, e se pudesse, é aquilo que eu vos digo, leva a moto para casa. Ok, companheiros, espero que tenham gostado do vídeo, subscrevam, façam like, partilhem e sigam aí para próximos vídeos.
sozinho.